Fala pessoal, bem-vindos ao Pode Assinar, episódio número 1. O início de tudo, o início de todo esse processo que eu espero que tenha muitos episódios. Meu nome é Vitor Chamoni, sou professor de Ciências e de Biologia formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. No dia desse podcast, dia 15 de maio de 2025, estou conferindo aqui agora, eu ainda sou estudante de mestrado, mas espero que lá para o quarto, quinto episódio, essa frase mude e eu de fato seja mestre em Educação e Docência também pela Universidade Federal de Minas Gerais. O objetivo desse podcast é externalizar discussões que envolvem a filosofia da ciência, o ensino de ciências e, por que não, a educação de uma maneira geral. Ao longo dos episódios, a gente vai construindo isso juntos e eu conto com vocês para comentar coisas que vocês acham interessantes, coisas que vocês acham importantes de serem faladas dentro desse universo da educação que a gente sabe é muito difícil. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito importante dentro dessa minha trajetória enquanto estudante de nível superior, enquanto estudante de pós-graduação, que é meu orientador. E aí, pessoal? Professor Fernando César. Um professor que me acolheu essa ideia, e as minhas ideias muitas vezes são meio mirabolantes, meio espalhafatosas, mas ele me acolheu e me orientou da melhor maneira possível, e abraçou essa ideia de construir um recurso educacional que seja um podcast, nosso Pode Ensinar. Aqui eu deixo o agradecimento à inteligência artificial, e infelizmente não deu ainda para ter o design, mas fica aí o convite, quem quiser participar, me promover, patrocinar, vai ser ótimo, tá? Enfim, então tô aqui com o Fernando. Vamos começar esse nosso primeiro episódio. A ideia basicamente é falar um pouco sobre como essa pesquisa foi desenvolvida dentro do programa Promestre da UFMG, falar um pouco de como surgiu essa ideia de trabalhar com filosofia da ciência dentro do ensino de ciência, quais os caminhos, quais as dificuldades que a gente tem para isso, e aí nada melhor de trazer a pessoa que me orientou para desenvolver essa pesquisa. Então, com o passar dos episódios, claro, a gente vai trabalhando com coisas diferentes, a gente vai comentar hoje um pouco sobre como aconteceu, de fato, o desenvolvimento da pesquisa. No próximo episódio, a gente já vai trazer pessoas que participaram dessa pesquisa e aí, futuramente, novas pessoas serão convidadas. Eu pretendo trazer aqui alguns professores da UFMG para falar um pouco sobre educação. Tem muita coisa legal que a gente pode discutir e construir juntos. Então, Fernando, queria que você se apresentasse aí para a gente, falasse um pouco da sua trajetória enquanto químico. Você vê um professor de química que orientou um professor de biologia, mas na área de filosofia, então assim, a educação nos permite essas voltas malucas, e aí eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, da sua linha de pesquisa, vai que tem alguém interessado também em trabalhar com essa área, porque você sabe, né? Já teve amigo meu durante o mestrado que falou, aqui, quem que é o professor Fernando? Quem que é esse cara? O que esse cara faz? Eu falei, não, vai lá, o cara é bom. Então, Fernando, bem-vindo ao primeiro episódio de muitos. Fala um pouco sobre você. Obrigado, Vitor. Como o Vitor disse, meu nome é Fernando César Silva. Eu trabalho na UFMG, na Faculdade de Educação, e lá a gente desenvolve diversas pesquisas relacionadas às ciências naturais. Então, por isso que um biólogo e um químico juntos para a construção desse trabalho, né? Porque envolve a química, a biologia. É um biólogo, um químico, e tem muita gente de física também próxima da gente também, todo mundo dividindo o mesmo corredor. Fernando, o que eu queria que você falasse um pouco dentro desse primeiro episódio, é de fato sobre o que é o Promestre da UFMG. Porque imaginando que outros professores passem por uma vivência muito parecida com a minha, que é de trabalhar no ensino básico, ter uma carga horária muito extensa, às vezes, o mestrado tradicional ele não comporta na sua carga horária. E a gente sabe que, de fato, o professor ele ganha por hora aula dada. Quanto mais aula ele dá no ensino básico, mais ele ganha. Então, se não tem um programa como o Promestre, muitos de nós, professores, não têm condição de estar em uma pós-graduação. E a gente sabe muito bem que a pós-graduação é essencial para o desenvolvimento, a formação continuada de um professor. Então, você, como um professor do programa, eu queria que você falasse um pouco sobre as ideias, sobre o processo seletivo, o que você achava de mais importante aí. Bom, o Promestre é um mestrado em Educação e Docência, é um mestrado profissional. Então, o que é isso? Além de você desenvolver a pesquisa sobre temas e processos de educação, você tem que desenvolver um recurso educativo. E isso alia muito com o trabalho que os professores estão desenvolvendo na sala de aula. Então é algo que os professores eles já estão produzindo. Muitos professores produzem diversos materiais no dia a dia nas salas de aula. Então o professor ele traz essa proposta e além de desenvolver todo esse recurso, ele vai refletir sobre sua própria prática. Então esse é o objetivo do Promestre. E o que eu acho mais interessante nesse caso do Promestre é justamente abraçar essa luta diária do professor. Eu tive alguns colegas que eles já chegaram dentro do programa com muita nitidez, assim, estava muito claro para eles o que eles queriam pesquisar.
Eles vivenciavam determinada dificuldade dentro da sala de aula, e aí, dentro dessa dificuldade, o que ele poderia fazer? Para fazer algo de fato, ele queria estudar mais, ele queria elaborar melhores ideias para construir até um recurso que poderia ser utilizado para aplicar dentro da própria vivência dele. E aí é até muito interessante, porque eu tive alguns colegas que não eram professores, eles já estavam na posição de coordenação, na posição de direção, e que vivenciavam problemas escolares que acharam que o ProMestre era um caminho para isso. Então eu acho isso também, de fato, muito interessante. E aí, uma coisa importante eu falar, eu sou da área de ciências, mas tem a área das ciências humanas, tem a área da matemática, a área da educação física. Então, quem tiver interesse depois, dá uma pesquisada no programa da Faculdade de Educação Federal de Minas Gerais, chamado ProMestre. Fernando, dito isso, vamos falar um pouco sobre a nossa pesquisa, né? Que eu sempre falo que é nossa, porque se fosse só minha, não tinha dado muito certo. A ideia, basicamente, você sempre soube. Eu sentia falta de filosofia. Eu sou um grande crítico da BNCC, acho que continuarei sendo um grande crítico da BNCC enquanto ela continuar existindo. Não vejo, de fato, cada dia que passa, não vejo muita saída para ela. Uma das coisas que eu acho mais curiosas na BNCC é que eu trabalho hoje em 4 escolas. Não tem nenhum colega meu, nenhum colega professor que chega na sala dos professores falando assim: nossa, a BNCC é maravilhosa, ela veio para resolver os nossos problemas. Isso não existe, isso não existe. E aí, quando começou a surgir a ideia da minha pesquisa sobre essa ausência da filosofia no ensino, tanto que isso poderia impactar a criticidade dos estudantes, eu fiquei muito tocado. Eu falei assim, pô, será que eu, mesmo não sendo um filósofo, mesmo eu não tendo essa formação, será que não tem nada que eu não possa agregar um pouquinho na minha aula, não tem nada que eu possa pincelar e trazer para esses alunos de certa forma? E tem, né? E tem muito. E aí a filosofia da ciência nos ajuda com isso. Eu queria, Fê, que você falasse um pouquinho pra gente da sua visão sobre a importância da filosofia da ciência dentro do ensino. Assim, você encontra isso muito voltado para o ensino fundamental? É para o ensino médio? Tem a ver com a formação de professores? Qual o caminho assim, que você acha que a gente tem que começar a colocar os pingos nos is dessa história? Filosofia é extremamente necessária. Isso, como se falou, ela é essencial. Porque quando a gente não trabalha esses aspectos da filosofia nas ciências e nas ciências naturais, na química, na física, na biologia, nós muitas vezes temos uma concepção ingênua do que é a própria ciência e atividade científica. É uma compreensão em que a ciência ela seria apenas um corpo de conhecimentos acumulados. E daí, sem a filosofia, não há espaço para o debate, para a discussão e a compreensão dos modos de se fazer ciência. Então ela é extremamente necessária, porque você compreende não apenas esses conhecimentos, mas como eles são construídos, como eles foram legitimados ao longo do tempo. E isso aí vai envolver os domínios do conhecimento científico. E isso envolve os domínios do conhecimento científico, porque, como eu disse, não é só conhecimento. São os aspectos que a gente fala epistêmicos, sociais, materiais e conceituais também. Agora, sabe uma coisa que eu acho muito interessante? O termo epistemologia é uma coisa que está cada vez mais popularizado. Todo mundo fala um pouco de epistemologia, mas ao mesmo tempo eu sinto que é uma coisa não muito bem definida. Você pode definir essa ideia de epistemologia da ciência dentro desse nosso contexto? De uma forma bem simples, de uma forma bem resumida, porque a gente poderia ficar aqui todo esse podcast falando somente sobre o conceito de epistemologia, mas seria o estudo do conhecimento, algo nesse sentido. Mas é importante a gente entender que não é só sobre o conhecimento em si, o objeto de conhecimento, mas envolve os modos, né? Os modos de construção, as práticas, os valores, as normas, os critérios. E aí é interessante, Fê, quando a gente coloca, e me foi colocado isso ao longo do mestrado, essa ideia de ensino de ciências como prática social. Você usou aí a palavra prática, né? Eu acho que o termo é um termo complicado. Quando você lê ele assim, ensino de ciências como prática social, ele gera uma certa confusão. Quando a gente utiliza esse termo dentro de uma pesquisa, dentro desse universo acadêmico, a gente diz ensino de ciências como prática social porque o ato de ensinar ciências é uma prática social, ou a gente está querendo dizer que a própria ciência é uma prática social? Como é que é isso? Você tocou num ponto que é muito importante a gente discutir para que isso... para uma compreensão profunda disso. Quando a gente fala ensino de ciências como prática social, é importante a gente entender que nós não estamos falando que o ensino de ciências é uma prática social, mas que as ciências
elas são uma prática social. E eu vou usar o termo ciências no plural porque elas são diversas, não é uma única ciência. E antes de explorar mais sobre o ensino de ciências como prática social, é importante a gente entender que as ciências, né, como eu disse para vocês, vou falar no plural, as ciências, elas são uma atividade humana e, portanto, social. Então, as ciências, elas são uma prática social. E quando a gente fala de ensino de ciências como uma prática social, o objetivo é que a gente traga para a sala de aula essa concepção mais profunda do que a própria ciência, do que seja a própria ciência. E quando eu falo isso, é muito importante entender que não é ideia de formação de cientistas. Não é que a gente quer que os nossos alunos na sala de aula se tornem cientistas, porque os objetivos são diferentes. Os objetivos na sala de aula, os objetivos quando você está desenvolvendo algo, né, nas ciências, são completamente diferentes. Mas é que se os estudantes eles estão tendo contato com esses conhecimentos das ciências, eles precisam ter uma concepção que dialogue mais com a realidade, porque muitas vezes, quando na sala de aula essa ciência é ensinada apenas como um corpo de conhecimento acumulado, os estudantes eles vão ter uma visão, uma concepção distorcida do que a própria ciência e a atividade científica. Perfeito, Fê. E eu acho que isso é muito interessante quando a gente pensa na própria formação de professores. Vou trazer um pouco da minha realidade de colegas aí da física, da biologia e da química também, lá da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente na UFMG, a gente não passa por esse processo de reflexão ao longo da nossa formação. Simplesmente não existe. A gente é colocado a pensar sobre as desigualdades socioeducacionais do Brasil, claro. A gente pensa até às vezes sobre o Enem, sobre os processos de ensino e aprendizagem, entre outras coisas. Mas refletir dessa forma sobre o que é esse conhecimento científico a gente não tem. Não é, digamos assim, obrigatório, não é uma disciplina obrigatória nesses cursos. E foi uma das coisas também que me deixou ainda mais estimulado a pesquisar sobre essas ideias. Porque pesquisando sobre elas eu poderia rever a minha própria prática e poderia, de certa forma, comentar com os alunos, com colegas, coisas que nos envolvessem, né? Eu sempre quando me coloco dentro dessa discussão, ao falar sobre conhecimento científico. E aí uma coisa que eu chamo muita atenção é que tem um professor lá do ICB, Instituto de Ciências Biológicas, que ele trabalha com uma disciplina chamada Filosofia da Biologia. Gente, mas na hora que eu li essa disciplina, Filosofia da Biologia, lá para se matricular, isso eu ainda estava na graduação, eu falei, gente, mas que viagem é essa? Que viagem é essa? Só sei que eu achei muito viajado e por ser muito viajado, eu entrei nessa. E foi a única vez, a primeira vez em toda a graduação que eu, de fato, parei para refletir sobre conhecimento científico. E acho que, de fato, aquilo me fez ser um professor de ciências melhor. E eu acho que é isso que a gente precisa, porque a gente tem que atingir a alfabetização científica, mas de uma forma correta. E a alfabetização científica não vai se dar única e exclusivamente transmitindo conceito. Ah, mas tem a prova tal. Aí a gente pode até entrar em outra discussão, que é como as avaliações muitas vezes também inclinam os professores a trabalharem muito com esses objetos, de uma forma enrijecida, entre outras coisas. Mas de uma maneira geral a gente tem que desejar o melhor e buscar o melhor dentro das nossas possibilidades. E aí, dentro dessa nossa pesquisa, para falar sobre o ensino de ciência como prática social e para falar sobre filosofia da ciência, tem que existir um repertório, tem que existir, de fato, alguém que nos traga ideias, nos traga concepções para fazer esse desenvolvimento de pesquisa. E aí a gente utilizou uma filósofa que na época eu não conhecia, o Fernando que me apresentou, chamada Ellen Longino. E aí, Fernando, eu queria que você comentasse um pouco da Longino para o pessoal, fazer uma breve apresentação das ideias dela, a gente discutir um pouco sobre as normas sociais que estão impactadas, estão relacionadas com essa ideia de ciências como prática social. E aí a gente também poder falar um pouco sobre os domínios do conhecimento, que é inevitável como essas coisas vão se misturar. Então, sobre a Longino, Fernando, o que a Longino pretende ao colocar a ideia de normas sociais dentro desse conhecimento científico, ou melhor, dentro dessa produção do conhecimento científico? Como você disse, ela é uma filósofa da ciência e é importante deixar claro também que a Ellen Longino, ela não está tratando de temas da sala de aula, de temas educacionais. Todo o trabalho dela é construído para a compreensão do conhecimento científico e da atividade científica. No entanto, essas ideias
que ela traz, que o Vitor já colocou, as normas sociais, essas ideias elas podem ser transpostas para a sala de aula, e foi isso que o Vitor fez na pesquisa dele. Ele transpôs essas ideias da Ellen Longino para um contexto da formação de professores de ciências da natureza. Aí eu vou fazer um merchan, não foi fácil não, tá? Não foi fácil não. Tipo assim, é muito interessante quando a gente está fazendo uma pesquisa e aparece uma informação na literatura que encaixa com a nossa ideia. E na época, quando você me apresentou as ideias da Ellen, foi muito isso, né? De perceber como ela olha para a ciência como um empreendimento humano. E, de fato, é um empreendimento humano. Se a gente vai hoje para qualquer universidade, para qualquer laboratório fazendo pesquisas, existe muito do ser humano que está ali, por mais procedimental que seja o processo, existe algo que está literalmente influenciando, e eu não estou colocando a palavra influenciando de um jeito positivo ou negativo, mas que está, de certa forma, deixando marcas naquele conhecimento que está sendo produzido. E isso que o Vitor traz de um empreendimento humano, é importante a gente complementar, que é um empreendimento coletivo e crítico. Se a gente pudesse resumir o trabalho da Ellen Longino em uma palavra-chave, seria a crítica. Porque para ela, a objetividade do conhecimento científico não está no método científico. Não é um indivíduo que aparentemente segue um método científico que vai garantir a objetividade da ciência. A objetividade da ciência, ela está na crítica. É nesse grupo, nessa coletividade que avalia e reavalia constantemente esses conhecimentos. Então a crítica, ela é essencial, e nesse processo de crítica surge o dissenso, que o dissenso para Longino não é uma falha da ciência, mas é uma característica necessária, e desse modo as normas sociais para ela seriam essa possibilidade de crítica. Não são normas no sentido de que você vai fiz isso, então ok. Não é nesse sentido, mas são garantias da possibilidade de crítica. E essas normas, nós podemos ressaltar 4 que ela traz, né, que são interessantes para a gente compreender a atividade científica. Seria a existência de fóruns, a constituição de igualdade moderada, receptividade à crítica e o estabelecimento de padrões públicos de análise. E a gente poderia ficar todo o tempo falando disso, mas sim, nós vamos divulgar o trabalho do Vitor para vocês lerem, né, ficarem curiosos sobre essas normas sociais e sua transposição para a sala de aula. Não, tem que ter um merchan, né? Isso. Se não tiver o merchan, não funciona. Mas é muito interessante mesmo. Assim, uma das coisas que eu acho mais legais é que ela está filosofando sobre ciência, né? E filósofo, de fato, tem uma linguagem, às vezes, muito aberta, muito ampla. Mas quando ela cria as normas, ela cria essas categorias. E essas categorias que eu achei interessante, da capacidade de conseguir pegar essa norma, conseguir olhar para a sala de aula e ver como em uma discussão aberta, mediada pelo professor, essa norma ela pode aparecer. Esse padrão de interação, como isso de fato pode estar envolvido na discussão. Agora, na sua fala me pegou uma história que eu acho muito boa, que envolve esse termo, método científico. Das primeiras patadas que eu tomei no mestrado, foi fazer a apresentação no seminário 1. E eu tava lá apresentando meu trabalho, eu gosto de fazer slide, e tô lá todo empolgado. Pá. Aí, de repente, fui falar método científico. Não, porque é importante falar sobre o método científico, né? Singular desse jeito. Nossa, só sei que a Nilma, professora Nilma, uma hora ou outra ela vai acabar assistindo isso. A professora Nilma virou pra mim e falou assim: é só um método? Aí eu olhei pra ela e falei: uai, né? Olhei assim pra apresentação. E ela me esperando assim, a Nilma é baixinha, né? Aí ela tava assim me esperando. Aí eu... Aí ela não. Aí passou 30 minutos a gente discutindo sobre essa ideia. E aí foi a hora que eu percebi que trazer essa discussão sobre produção de conhecimento científico para o universo de formação de professores era importante. Porque eu já era professor, já atuava no ensino básico, já tinha a tal da carteira assinada, e mesmo assim eu ainda estava com essa visão extremamente engessada do que é um método científico. E o pior de tudo, isso está no material didático. Se você olhar para o material didático, vai ter lá, primeiro ele observa, aí depois o cientista cria uma hipótese, aí depois ele experimenta, aí ele avalia os resultados, aí ele conclui alguma coisa. E às vezes a ciência não é construída dessa forma. Tem coisa que já foi construída na ciência que não foi através da primeiro eu observo.
Não existe isso. O Einstein, por exemplo, ele não observou a dobra no espaço-tempo e depois ele criou alguma coisa. Não é assim que funciona. E aí, eu fiquei pensando, ao longo da nossa trajetória, como seria interessante levar isso para o maior número de licenciandos possíveis. Não apenas para o meu colega que está ali no dia a dia de sala de professores comigo, mas para uma galera não chegar lá na frente, pegar o material didático e replicar. Porque senão a gente passa para os meninos uma ideia de método científico do jeito mais engessado possível. A nossa fala, enquanto professor de ciências da natureza, eu sinto às vezes que ela deprecia muito as ciências humanas também. Muito, muito, muito. Pensa, professor de ciências humanas, história, geografia. Às vezes o material dele até vem, né? Geografia, da parte de ciências humanas. Mas ele não tá falando de método científico. Por que eu tô e ele não tá? Eu sou mais ciência do que ele. Então, assim, aí já não é o nosso papel, talvez, como professor de ciências. Mas talvez seja o nosso papel como professor. Né? Fazer com que todas as áreas sejam valorizadas, fazer com que tudo isso seja discutido. E eu acho que quando a gente construiu a nossa pesquisa, foi esse o caminho que a gente tomou. Dentro da nossa pesquisa, a gente pegou então essas ideias da Ellen Longino, falar um pouco sobre as normas sociais, e a gente tentou fazer de fato uma pesquisa, e para isso a gente precisava de coletar dados, analisar esses dados. Então o que a gente pensou? Quando alguns estudantes estivessem de fato, digamos assim, entrando em contato com essas ideias sobre filosofia da ciência, tendo essa visão crítica sobre a própria formação deles e ao mesmo tempo sobre qual tipo de professor de ciência ele seria, a gente decidiu montar uma disciplina optativa na UFMG, né, onde toda a pesquisa está acontecendo. Então a gente construiu uma disciplina chamada Filosofia com Ciência. Aí tem um joguinho de palavras aí, filosofia consciência mesmo. E aí, o objetivo dessa disciplina era, galera da química, física e biologia, vem pra cá. Vamos discutir aqui algumas coisas que talvez vocês não estejam discutindo em outras disciplinas da licenciatura e às vezes muito menos nas disciplinas do bacharelado. O que vocês acham disso tudo? Então foi uma disciplina que a gente construiu buscando essa interação absurda com os alunos, de certa forma deixando o pau quebrar, né? Porque a gente não está querendo enviesar a pesquisa. Os dados que aparecessem ali a gente ia ver da melhor forma que a gente conseguiria analisar. Eu acho que o grande triunfo assim, da pesquisa foi perceber que, de fato, quando a gente coloca isso na formação de professores, a gente consegue, digamos assim, moldar, mas não no sentido de deixar da nossa forma, do nosso ponto de vista, mas a gente consegue induzir esse licenciando a pensar mais sobre a sua própria formação. Entendo que seria vivenciar. Então, quando a gente faz isso no curso de formação de professores, porque se a gente discute a todo momento a importância de trabalhar com os modos de construção dos entendimentos em sala de aula, desses conhecimentos em sala de aula, na educação básica, então os professores que vão atuar, as professoras que vão atuar na educação básica, elas precisam vivenciar essas abordagens, essas estratégias e compreender essas discussões que estão sendo realizadas. E quando uma coisa importante que você falou das ciências humanas, porque isso começa a chegar nas ciências naturais, essa discussão, a partir de uma área interdisciplinar chamada de estudos científicos, que essa lente das ciências humanas contribui para que as ciências naturais compreendam a atividade científica de uma forma mais profunda, de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma mais robusta. E aí é que tá. É bem provável que só no bacharelado, muitos desses estudantes não têm esse contato. Não tem. Não tem esse contato. Então, quando a gente traz isso para a formação de professores, e claro que a gente pode pensar isso para a formação continuada também de professores, é, digamos assim, suprir talvez uma lacunazinha, né? Na hora que a gente foi trabalhar com filosofia da ciência, é claro que a gente pensou um pouco assim, paradigmas científicos, falácias, é claro que a gente trouxe essas ideias para desenvolver algumas atividades com os estudantes. Mas mais do que isso, a própria ideia da crítica, que você mesmo trouxe da Longino, né? Então, se a crítica é aquilo que faz o conhecimento científico ali para Longino, né, digamos assim, uma marca, né, no processo de construção do conhecimento científico, ali para a gente criticar, de certa forma, a própria formação dos estudantes, mas não a gente para ensinar eles como criticar, eles mesmos percebendo, pô, faltava isso, se tivesse colocado isso seria mais interessante. Eu acho que foi de fato muito bom. Mas aí me vem uma pergunta, Fê, você que tem experiência no ensino superior, não só na UFMG, mas em outros lugares, o quão difícil é incluir essa filosofia da ciência na formação dos professores? O quão delicado é isso? Quais são os desafios? Onde isso esbarra no currículo das licenciaturas? A gente tem a discussão agora da BNC Formação. Onde que isso entra? Isso é complexo, porque envolve a questão do currículo, a estruturação dos cursos, né? Então,
não está relacionado, não está vinculado apenas às abordagens que estão sendo utilizadas, né? Mas toda essa estrutura do currículo de cada curso. Agora, mas é interessante. Eu acho que os alunos compram essa ideia. Eu acho que hoje o licenciando que está lá, ele vira e fala, pô, uma disciplina de filosofia da ciência, eu acho que faz sentido. E uma coisa também que é muito forte, porque tem-se a ideia que essa discussão é o que se é chamado de metodologia científica. Entendi. Então, muitas vezes, entende-se que já há isso nos cursos, mas a metodologia científica, todos os temas e processos que são discutidos são diferentes dessa discussão que a gente tem feito. E aí, se você parar a pensar em como foi o desenvolvimento da nossa pesquisa, que a gente cria a disciplina e rapidinho ali, com um mês, né? Não, menos que isso, de divulgação, todas as vagas foram esgotadas. De gente da física, da química, da biologia. Ou seja, talvez seja de fato uma carência, seja uma necessidade de construir isso aí com os alunos. E aí, eu fico pensando também em que esses alunos que participaram dessa disciplina hoje estão pensando. E é por isso que no próximo episódio eu vou trazer aqui alguns desses alunos. A tentativa é, de fato, colocar aqui um da física, um da química, um da biologia, para discutir comigo. Vamos ver o que eles vão contar dessa experiência. E o mais importante disso tudo, que eles possam, assim, de fato, ser voz e multiplicar essa ideia. Tipo, ó, vamos ser um professor de ciências crítico, mas não crítico em relação às desigualdades que existem, claro que também, mas, de certa forma, crítico à sua própria formação, crítico ao próprio conhecimento científico, porque eu acho que isso esbarra em coisas muito palpáveis pra gente. Um exemplo que eu sempre dou, que envolve a ideia de modelos atômicos, é que quando eu aprendi isso, em 2013, a primeira vez que eu tive contato com essa ideia, eu aprendi Dalton, aí, se eu não me engano, aprendi Bohr, Rutherford e vai. Acabou. Quando eu fui dar aula disso, no livro que eu utilizava tinha um Saiba Mais, assim, pequenininho, falando sobre Marie Curie, sobre a radioatividade. Mas era só um trechinho. E o interessante é, o Rutherford, quando ele faz o modelo atômico dele, ele já usa os conhecimentos da radioatividade. Então, a Marie Curie, ela não pode ser só um Saiba Mais. Ela tem que ser algo de fato dentro do processo. E aí a gente pode até retomar a Ellen Longino, quando ela fala dessas desigualdades sociais, como a própria ciência é construída, e aí eu tento transpor para a educação. Como que certos conhecimentos são vistos pela educação e transmitidos ou não. Sim, e essa compreensão desses modos te leva a pensar também que não foi... Essa produção de conhecimento sobre modelos atômicos não se deu apenas na Europa, mas ela deu em outros continentes, por exemplo, na Ásia, por exemplo. E isso não chega, se fala. Não chega, nem de perto. Não é abordado. Nem de perto. Nem de perto. E assim, não é abordado, também não é talvez cobrado, né? Vamos falar aí de Enem, talvez. Não me recordo dessa perspectiva. Então, assim, eu acho que a gente acaba reproduzindo um modus operandi muito preocupado com o quê? O que era o modelo de Bohr? O que era o modelo de Rutherford? Eu acho que a gente só tá perdendo com isso tudo, sabe? Eu acho que a gente só tá perdendo com isso tudo. E, ao mesmo tempo, talvez seja um dos melhores exemplos que a gente no ensino básico tem para falar dessa ideia de construção de conhecimento. Talvez seja, de fato, a oportunidade de olhar para aquilo tudo e falar, pô, primeiro teve um cara que não é que ele acertou tudo, mas ele me ajudou. E aí esse aqui foi ajudado por esse e assim por diante. E aí a gente pode trazer isso, talvez com mais exemplos. Isso que você fala é importante, e uma coisa que a Ellen Longino ela traz, que quando você propõe um conhecimento para essa comunidade que vai criticar, que vai avaliar e reavaliar esses conhecimentos, você deixa de ser o autor e passa a ser um contribuidor. E para ela, isso é a principal diferença entre conhecimento e opinião. Isso é de fato muito interessante. E eu fico pensando assim, um problema que a gente vivenciou não tem muito tempo, um problema que a gente vivencia é a desconfiança das vacinas. E aí, sabe o que eu me pego criticando? A prática docente de ensinar a vacina como algo que é feito de um pedacinho do vírus inativado. Putz, isso aí me mata. Porque tem tipos diferentes de vacina. As vacinas que a gente, digamos assim, tem maior expectativa envolvem essa vacina de DNA, RNA. Só que a gente ficou tão preocupado em fazer com que aquela criança, em que aquele adolescente entendesse o que é aquela composição dentro de uma vacina, que a gente esqueceu de todo o processo que envolve a construção de uma vacina. Eu nunca estudei em ensino básico testagem de vacina, quando eu era um estudante. E hoje, por causa de
tempo, por causa de material didático, por causa daquilo que de fato eu vou cobrar na prova, eu não tenho muito tempo também para ficar falando sobre fases de teste da vacina. Mas talvez seja justamente essa falha. Por não falar disso, que chega um momento que a pessoa tem desconfiança da vacina. Como é que é? Um pedaço de DNA aí dentro que você vai injetar em mim? Que coisa é essa? Né? Um pedaço de vírus, de toda forma, também que você vai injetar em mim? Como assim? Então eu fico percebendo que dependendo da situação, dependendo do componente que a gente está analisando e se preocupando, dentro da alfabetização científica, dentro da ideia que a gente está ali para ensinar e passar conhecimento para que aquela criança e aquele adolescente saia da escola e seja um cidadão crítico, ativo, a gente talvez tenha que falar sobre ciência, sobre a forma como ela é construída. E aí eu acho que volta nos domínios. Aí eu acho que volta nos domínios do conhecimento. A gente tem que sair com a ideia, tem que parar com a ideia de que o domínio conceitual é o mais importante de todos. É claro que ele é importante. Eu acho que todo mundo quer que uma criança ou um adolescente saiba conceitos. Mas assim, a gente não quer que ele saiba o conceito para ele virar, digamos, uma enciclopédia. Eu acho que essa ideia de enciclopedismo na ciência, ela tem que ficar cada vez mais para trás. Eu acho que a gente até caminha para isso, de fato. Eu vejo nos materiais didáticos que eu trabalho com materiais didáticos muito variados, sempre tem essas notas para falar de coisas a mais, essas indicações de vídeos, entre outras coisas. Mas eu acho que o fato disso ainda aparecer como notas, como algo a mais, está errado. Talvez não seja o algo a mais. Talvez isso deva ser, essa lógica deva ser o fio condutor desse processo. Mas pensando nos domínios, Fê, eu queria que você colocasse um pouco essas ideias. Quem apresenta, assim, na educação essas ideias do domínio do conhecimento científico? Quais seriam esses domínios? O que a gente pode, talvez, pensar como exemplo? E importância, assim, um professor que estiver assistindo a gente, o que ele pode imaginar dos domínios do conhecimento científico na prática dele? O que envolve? Envolve o quadro? Envolve uma representação? Como é que é isso? Essa construção dos domínios do conhecimento científico, ela vem dessa área interdisciplinar dos estudos científicos, que toda uma discussão sobre o processo de construção das ciências. E daí, algumas pessoas que trabalham com educação fizeram essa transposição para a sala de aula. Então, nós vamos falar aqui já dessa transposição que foi feita, que a gente chama de domínios do conhecimento científico em sala de aula, que seria o domínio conceitual. E isso talvez é o que é mais palpável para a gente, que são os conceitos, os modelos, as ideias que a gente utiliza nas aulas para raciocinar com e sobre eles. Então você explica um determinado conceito, você explica sobre a vacina, por exemplo. Nós temos também o domínio epistêmico, que ele está relacionado com a análise, com a avaliação e o desenvolvimento desses conceitos, desses modelos. Então você sabe explicar o que é vacina e você compreende o que você sabe do que é vacina. Você está convencido que você sabe o que é vacina. Então é algo que tá para além simplesmente de você expor, mas você consegue avaliar, você compreende esse processo, né, de construção desse conceito. E o domínio social, ele vai além desse domínio epistêmico, porque o social o foco não é esse objeto de conhecimento em si, mas são as práticas que estão envolvidas ali. Então, o domínio social, ele está relacionado com a forma como você analisa esse conhecimento, os modos como você analisa. E o domínio material, ele está relacionado como que esses materiais, sejam os materiais concretos ou abstratos. Por exemplo, uma estrutura química, né? Um Becker, por exemplo, que é o que você está usando para desenvolver um determinado conceito, ele está relacionado a esse domínio material, mas desde que esse material ele sustente o trabalho intelectual do estudante. Então esse material, ele precisa... Professor de laboratório pensar nisso, né? Esse material tem que ser problematizado, ele tem que ser colocado sob investigação. Não é só o material em si, Não é só o material em si. É a forma como o estudante vai pensar sobre aquilo, sobre a sua utilização. Isso eu acho muito interessante. E uma coisa importante, porque muitas vezes a gente tem uma concepção de experimento de passar o roteiro. Nossa, isso é bom demais de todas as informações para o estudante. Aí receita de bolo. Tudo sobre o material. Isso, não há mobilização do domínio material, porque toda essa informação já foi fornecida para o estudante. Ele não investiga, ele não explora.
Isso é legal demais de comentar, porque aí a gente vai falar diretamente pro professor que tá nos assistindo, pro professor de ciência que não tá nos assistindo. Cuidado com esse papo de muita gente na internet vendendo material para utilizar em sala de aula como se fosse metodologia ativa. E na verdade o que tá vendendo é receita de bolo, só que não é um bolo, é uma aula de ciências pré-pronta e assim... tem que ficar nítido para todo mundo que colocar uma coisa para um estudante preencher apenas com base única e exclusiva numa observação orientada é muito raso. Isso não é metodologia ativa. Eu sei que essas aulas são vendidas a R$5, tá? Eu já comprei aula assim, já me ferrei por isso também. É uns PDF que vem e fala assim, tal coisa, tudo colorido. Você já comprou? Eu já comprei. Eu achei que ia ser um barato, eu caí. Tem gente que é muito bom de marketing, cara, não tem como. Mas assim... às vezes aquilo pode até ser útil, sabe? Eu acho que aquilo às vezes, por uma coisa de revisão, por um momento separado, às vezes um grupo menor de estudantes, aquilo pode reforçar certos conceitos. Mas isso não é metodologia ativa. Não é metodologia ativa. Não é um ensino de ciências por investigação. Fazer com que o aluno siga um roteiro, ele está investigando pouquíssimo. Talvez a maior investigação que exista ali seja o observar dele, que ele vai ver um fenômeno novo. Mas o que te garante que aquele fenômeno novo que o estudante está observando, ele está de fato mobilizando em relação a conceito, em relação à aplicabilidade, em relação ao próprio domínio material que você comentou? Não vai ter mobilização dos domínios e talvez nem do conceitual, porque ele não vai usar algo para esses conceitos, esses modelos para raciocinar com e sobre. Uhum. Então, porque toda informação já foi repassada para o estudante. E muitas vezes a gente tem muito medo do erro, mas o erro é necessário. Os estudantes precisam errar, eles não precisam acertar numa primeira versão e numa única versão. Então é importante a gente discutir, a gente debater. E aí que vem outra coisa também. Recentemente eu estava lendo alguns autores que colocam que nós, professores de ciências, muitas vezes replicamos uma ciência que a gente aprende no mundo acadêmico. Uma ciência que está muito preocupada em não errar, porque a gente sabe muito bem que existe uma demanda de produção científica, de aprovação desses artigos, de aprovação dessas pesquisas, tem que sair numa revista boa, entre outras coisas. Que aí a gente, às vezes, não só fica preocupado em não errar, como ele tá doido pro nosso aluno não errar. Mas olha pra você ver, você submete um artigo, se ele foi rejeitado, você tem como reconstruir, reavaliar, discutir sobre, se posicionar, argumentar sobre as suas ideias. Então, no seu trabalho não está sendo descartado. Pois é. Por que na sala de aula, esse processo de discussão, de debate, de avaliação, de reavaliação, não pode acontecer? Mas aí entra uma coisa muito legal que a Saceron fala pra gente, que ela constrói a ideia de que é necessário que esse ensino de investigação que aqui, de certa forma, a gente está defendendo, né, a partir de agora, nem era de fato tema, mas a gente acabou entrando, a necessidade de uma cultura escolar. E assim, é claro que a gente sabe que tem a questão do tempo. Não é que todas as aulas nós vamos conseguir desenvolver investigação e mobilizar todos esses domínios, né? Mas é importante que os estudantes vivenciem, tenham contato com esse processo, porque isso valoriza os processos dialógicos em sala de aula e, consequentemente, a própria participação dos estudantes. E sabe o que eu acho que valoriza? A própria aula. Porque se a aula for só conceito, com todo respeito, 2025... um aluno consegue aprender esse conceito em casa, sabe? Eu acho que se a aula e a cobrança necessitar só disso, se a aula não for um processo em que faça com que o aluno fique, meu Deus, o que tá acontecendo aqui mesmo? Peraí, aquilo ali que ele anotou aqui agora, eu acho que é isso. Eu acho até, eu sou defensor da aula expositiva, às vezes até nesse sentido. Eu posso expor essas reflexões, né? Às vezes dentro de um tempo muito curto, às vezes eu não consigo levar o aluno pro laboratório, aplicar determinada atividade, mas às vezes a minha ideia e o meu diálogo com eles pode permitir isso. Agora, voltando à cultura escolar, isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente não quer errar, às vezes a gente não quer que o nosso aluno erre, mas o nosso aluno, a gente colocou tanto na cabeça dele que ele não pode errar, que a culpa também é nossa. Sabe, eu vejo assim, hoje eu estava fazendo uma atividade com os meus alunos, uma atividade de montagem, uma atividade muito simples, assim, não vem nem ao caso o objeto conceitual de fato que a gente estava fazendo, mas assim, a preocupação deles de virar para mim e falar, professor, é isso aqui, professor, é isso aqui, professor, é isso aqui, eu falei... calma, só, tem mais 4 passos aí, qualquer coisa a gente faz de novo. Sinto uma certa ansiedade também, né? Uma demanda aí das gerações mais novas, né? Essa ansiedade, como a gente vai lidar com isso. Mas esse medo de errar perante o professor. Eu acho que a culpa não é nem tanto dos professores, das professoras, mas de todo esse sistema, de toda a estruturação desse currículo, né? E do próprio processo avaliativo, que o erro cortou o ponto, né? Do próprio necessidade de construir uma prova, um boletim, entre outras coisas. Essa lógica de treinar os estudantes para fazer uma avaliação externa. Sim, sim. Ao mesmo tempo que, às vezes, essa avaliação externa ela é importante dentro do objetivo que é, de fato, a própria preparação.
né? Que aí você abraça a ideia de que não é esse o nosso objetivo. Agora, tem um universo maior, em um ensino, digamos assim, brasileiro como um todo, não pode ser só isso, né? A avaliação não poderia ser a causa, né? Poderia ser uma consequência de um processo de ensino-aprendizagem. E é bem provável que a gente conseguisse alinhar as coisas, né? E aí é a minha defesa. Ou aumenta o tempo das aulas, ou diminui o currículo. De duas, uma. Sabe? Assim, a gente às vezes é muito, muito, muito empolgado com certas ideias, porque a gente vê que várias ideias podem ser, digamos assim, utilizadas em sala de aula. Eu falo agora hoje, todo empolgado, que eu vejo a aplicação da filosofia, da ciência, no ensino de ciência e por aí vai. Mas que horas? Que momento? Com que dificuldade? Tem a questão da inclusão hoje de alguns alunos também que a gente tem que pensar isso em um ambiente com salas grandes, que isso está em todo o Brasil. Então, assim, é muito desafiador. E vocês estão vendo que ele está abrindo várias temáticas aqui que poderíamos ficar horas, né, discutindo. Eu acho, mas é isso que eu acho que talvez faz com que quem gosta... Eu sempre falei isso. Tem dois tipos de aluno. O que gosta da faculdade de educação e o que detesta a faculdade de educação. Aquele que gosta, ele vai feliz durante toda a graduação e se bobear, na pós-graduação ele volta. Aquele que não gosta, eu acho que ele queria ter gostado. Eu acho que ele queria ter passado por experiência melhor, porque ele de fato continuou na licenciatura e virou um educador. Mesmo que ele tenha ficado com raiva de sociologia da educação, psicologia da educação, ele ainda tá lá. Talvez a experiência dele não foi tão positiva. Mas quando senta um monte de professor para conversar sobre educação, vira um grande conselho de classe em qualquer lugar. E esse até às vezes meio ruim, né? Porque a gente fala que o professor às vezes tem que desvincular a posição pessoal dele, da posição profissional, mas tem hora que não tem jeito, né? Porque no final das contas a gente gosta desse trem. Não tem como. E aí, o currículo talvez seja hoje, assim, um grande assunto para mim. Eu acho que hoje, depois de todo esse processo, antes não era, antes eu pensava muito, tipo assim, como adequar o currículo, como encontrar soluções dentro do currículo, agora eu radicalizei. Agora eu sou, assim, tem que ver esse currículo, assim, revirar ele do avesso, construir novas ideias e tudo. E que se for para continuar na pesquisa, eu acho que eu vou para esse caminho aí. E daí eu fico pensando uma pergunta para você. Como que a sua pesquisa sobre filosofia da ciência, as normas sociais da Longino, tem impactado as suas aulas? Então, eu acho que a primeira coisa que me impactou ao pensar nas normas sociais da Longino foi o meu diálogo com o estudante. Pelo contexto que eu trabalho muito mais com aulas positivas do que com aulas investigativas ou de outra forma. Mas eu tive que encontrar, eu me coloco nessa posição. Porque se eu sei que isso aqui tem certos problemas, como que eu continuo errando? Sabe? Como que eu continuo nessa lógica? E aí eu me coloquei a pensar que talvez em determinados momentos, sabe quando você vira pro quadro para copiar e aí depois você espera os alunos copiarem um pouquinho? Talvez seja o momento de eu levar uma discussão. Talvez seja o momento de eu fazer o aluno pensar sobre outra lógica. Talvez seja o momento de contextualizar com alguma coisa. E aí a gente vê também na literatura que sempre que existe um trabalho ali pensado na filosofia da ciência, tem um pouquinho de história da ciência envolvido. Então eu falei assim, como que eu consigo fazer com que os alunos de fato mobilizem normas diferentes? Como que eu consigo talvez até induzir certos assuntos que gerem uma discussão que um discorde do outro? E aí talvez principalmente fazer com que cada ideia anunciada seja avaliada pelo colega. Isso talvez seja a coisa que eu vejo que uma aula expositiva tem maior permissão. Porque na aula expositiva você está expondo ideia, você coloca uma pergunta ou o aluno anuncia uma frase. Eu nunca mais virei para o aluno e falei assim de uma maneira tão categórica. Não. Por que não? Isso que o Vitor tá falando, gente, é o que a Longino traz a ideia da existência de fóruns. Então vocês estão vendo como que isso muda, como que isso impacta. Ele tá abrindo mais espaços para o debate na sala de aula. Isso é extremamente importante. E aí, às vezes, até o aluno fala uma coisa que de fato tá muito errada, tá muito longe. Mas aí eu questiono o meu não, assim. Eu vou, de fato, dar a negativa da resposta, porque, né, tem muitas, assim, às vezes querendo participar, mas eu vou colocar, será? O que eu falei é o não, mas eu falei de uma forma diferente, sabe? De um contato diferente. É aí que eu acho que a gente, na posição de professor, a gente tem que tentar entender cada vez mais. A gente tem que tentar entender como que nossas falas podem soar para o aluno. E não porque eu estou preocupado se ele vai ficar traumatizado. Não é isso, não é nesse lado, não. É no sentido de que talvez cada frase que eu consiga colocar e a gente vai se acostumando a fazer isso, faça com que aquele aluno continue dentro da aula. Continue dentro da discussão. E aí é nessa hora que a gente talvez faça com que um aluno que já está com a mão levantada repense sobre a dúvida do outro. Pô, ele falou isso aqui, mas será que não dá para complementar isso?
E aí, às vezes, lá na frente, pô, esse já falou isso, ninguém vai falar sobre isso? E aí vai. Claro, né, que dependendo do seu contexto, isso é mais difícil de fazer. Claro que dependendo do seu tempo, da sua preocupação em completar os objetivos, as habilidades, né, é difícil. Mas eu acho que talvez esse seja o caminho mais fácil, pensando que muitas vezes também em um contexto mais amplo, muitos professores não vão ter subsídio da escola, de um espaço equipado. Às vezes, para um professor, acaba sendo mais fácil que para outro. Isso é fato. Por causa de todos esses recursos que a gente pode utilizar. Mas entender essa capacidade de abrir esses fóruns, vamos colocar assim desse jeito, trazendo de novo a Longino, de fazer com que a ideia do aluno seja de fato criticada, até por ele mesmo, de fazer com que um aluno pegue a ideia de um colega e aumente ela, avance com ela, ou critique essa ideia, eu acho que esse é o caminho para esse contexto em que a gente tem pouco tempo, e ao mesmo tempo a gente às vezes não tem recurso. Eu acho que talvez isso tenha sido mais impactante para mim. Agora, outras coisas da Longino me fizeram repensar. Aí vai mais da minha vivência. Quando eu estava na faculdade, quando eu estava ali fazendo disciplinas com a galera do bacharelado, como que alguns colegas de sala replicavam certas formas de que a própria ciência é esse empreendimento muito neutro, como essa ciência é um empreendimento isolado, como essa ciência é um empreendimento individualizado, e não é. Então, assim, ver na literatura subsídio para questionar essas ideias eu achei que foi muito bom, sabe? De conversar com os meus e falar, peraí, será que é tão assim também? Então eu acho isso mais legal de tudo, desse processo. Agora, penso o seguinte também, como que nossos alunos que a gente teve naquela disciplina optativa, como que eles estão hoje? Passado aí um ano de todo esse processo. O que será que eles estão considerando? Qual que foi a experiência de... Alguns formaram nesse meio tempo, eu tenho até um que trabalha comigo atualmente. O que pensar na filosofia da ciência impacta para esses licenciandos? O que pensar que o conhecimento científico não é construído de uma maneira tão isolada fez com que eles, de fato, moldassem nas suas práticas. E aí eu acho que é campo para mais investigação, sabe? Eu acho que contribuição dada, de agora em diante, o que mais podemos construir? E aí penso que seria muito interessante a gente pegar elementos isolados da filosofia da ciência e tentar colocar na formação de professores e também no ensino básico. Se a gente trabalhar com paradigma científico, ali no 6º ano, tem jeito? Que lugar, que horas, qual que vai ser o resultado disso? Se a gente trabalhar com falácias no 8º ano, a gente vai trazer um pouco de ideia de fake news, o que a gente vai colocar? Como que eles vão interagir com isso? Isso é uma coisa que eu acho que dá pano pra pesquisa assim, Talvez nem isolado, mas imbricado ali nas próprias temáticas que estão sendo estudadas, né? Eu acho Porque aí você desloca somente, não é que o objeto de conhecimento não seja importante, que o conceito não seja importante, ele é, mas você desloca todo esse foco não só para esse conceito, mas para o modo de construção também. Pois é. E aí, Fernando, para construir esse podcast, eu fui ver entrevista. Por que eu fui ver entrevista e por que eu não fui ver podcast? Eu acho que o podcast ele tem um grande problema, essa estrutura aqui. Já vou criticar o próprio recurso, já que o importante é a gente ter essas críticas. Eu vejo alguns podcasts na internet que o objetivo maior parece que é anunciar ideias que sejam possíveis de fazer um corte rápido e gerar um vídeo curto que pode gerar mais visualização. A sensação que eu tenho diversas vezes é essa. E muitas vezes eu vejo alguns programas de podcast que tem alguma pessoa sendo entrevistada e essa pessoa narra fatos assim de uma maneira tão categórica e não tem muitas vezes a capacidade de a gente julgar o que está sendo falado ali, sabe? Parece de fato, por ser uma conversa, por ter essa dinâmica leve, acaba sendo isso. Então eu falei assim, não vou me basear só nesse tipo de podcast. O que a gente tem aí como entrevistador que me chamava muita atenção? Então eu fui ver a entrevista do Jô Soares antiga, pensei assim, o que o Jô Soares fazia, como que ele deixava o convidado mais relaxado e tal, e eu fui ver também o Antônio Abujamra, lembra dele, daquele programa Provocações? E ele sempre, em toda apresentação dele, o Antônio Abujamra, ele sempre colocava como pergunta final, uma coisa que até viralizou recentemente, o que é a vida? Aí eu falei assim, se a gente achar uma forma de marcar o final do podcast sempre com uma pergunta, acho que vai ser legal. Então, baseado nele, Fernando, trago aqui a última pergunta pra gente fechar. Não vai ser o que é a vida. A vida é uma maravilha, a gente sabe disso, mas vai ser o seguinte. Fernando, o que é ensinar e o que te motiva a ensinar? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque envolve
tantos aspectos nesse processo de ensino, de processos de ensino-aprendizagem. Essa motivação, ela vem muito também de todo esse percurso formativo, né? Que não é ter dom, mas é a formação, que isso é extremamente importante, a valorização, né, do profissional docente, da carreira docente, da identidade docente. Mas se eu pudesse pensar o que é ensinar, talvez eu diria ensinar a pensar, estimular o pensamento e não apenas a memória. E o que te motiva a ensinar? Eu acho que foi o percurso, né? Todo o percurso, toda a trajetória. Então é isso. Acho que foi um bom primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem dos próximos episódios. E aí faço o convite. O que você acha que seria interessante a gente trabalhar aqui no Pode Ensinar? Porque uma coisa que eu penso sobre também essa palavra é que a gente pode ensinar, que a gente deve ensinar. E aí eu conto com a participação de vocês.